Senhor presidente e nobres colegas aqui presentes, eu inicio a minha fala hoje com um voto de pesar pelo passamento. Hoje faz um ano que nós perdemos 2 militares do 4º BP Choque. São eles Anderson de Souza Lourenço e Maximiliano da Silva Argiles, que faleceram no dia 29 de outubro de 2024. Estavam em perseguição a um veículo e acabaram tombando em combate. Todos os meus votos de pesar à sua família e a todos os colegas que seguem na labuta diária. Agora eu vou falar um pouco de Brasil. Eu escutei aqui a vereadora Estela falar que os policiais colocaram em risco a vida das pessoas. Vereadora Estela, sabe quem estava em risco? Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereadora Estela. Artigo 139, o vereador disse que eu falei que os policiais colocaram a vida das pessoas em risco. Eu não disse essa frase e eu gostaria que isso fosse retirado dos anais. Obrigado, vereadora Estela. O senhor retira dos anais, vereador Ramon? Mantém. Segue da tribuna, vereador Sabe Ramon. quem está em risco diariamente? As famílias que moram naquelas comunidades, que são cerca de 90% das pessoas que moram em comunidades dominadas pelo tráfico, dominadas pelo crime organizado, dominadas por terroristas que não são respeitadas e que correm risco diariamente. A vereadora Rose, vereadora, a senhora falou o seguinte: policiais destreinados estavam na operação. A senhora sabe, a senhora já ouviu falar do Batalhão de Operações Especiais da Polícia do Estado do Rio de Janeiro? Um dos maiores e melhores sistemas de policiamento do Brasil e quiçá do mundo. Esses policiais são os mais bem treinados. Inclusive, nós temos policiais gaúchos que vão lá fazer o curso de operações especiais, o COESP, lá no BOP. Então, quando a vereadora vem e fala que são policiais destreinados, ela está errada, está equivocada. Inclusive, 2 destes policiais do BOP tombaram em combate cumprindo a sua missão. Isso demonstra que o crime está muito mais organizado do que a própria polícia do Estado do Rio de Janeiro. A vereadora Estela falou o seguinte, e eu concordo com ela, que os traficantes bandidos estavam com o armamento mais pesado do que a polícia. Estavam e estão. Sabe quem negou equipamentos e viaturas, vereadora Estela? O seu governo federal. Negou. Foi pedido 3 vezes pelo governador do Estado do Rio de Janeiro apoio às operações militares. O governo federal negou e o seu presidente afirmou veementemente que não decretará garantia da lei da ordem, mais conhecida como GLO. O Estado do Rio de Janeiro e o Brasil como um todo clama e pede socorro. E eu tenho certeza, vereadora Estela, que os policiais não escolhiam atirar, alvejar em negros, em pardos, em indígenas, em brancos. Eles alvejavam quem estava com um fuzil apontado para eles. E, eu digo mais, essas mortes, cerca de quase 100 mortes, só ocorreram por culpa do governo federal, que não emprestou os blindados. Se tivesse emprestado os blindados, a operação policial não demoraria mais de 1 hora para tirar uma barricada e os confrontos teriam sido evitados e estes criminosos teriam sido presos, ao invés de terem sido mortos. É isso que nós temos que ver. A comunidade do Rio de Janeiro pede socorro de tudo o que está acontecendo lá. E aqui eu cito novamente o nome destes ilustres militares que tombaram em combate. Policiais civis, Marcos Vinícius Cardoso de Carvalho, Rodrigo Veloso Cabral. Sargentos do Batalhão de Operações Especiais, vereadora Rose, não é policial destreinado. Sargento Heber da Fonseca e o outro sargento do BOP, Cleiton Serafim Gonçalves, são policiais altamente treinados que tombaram em combate, infelizmente. E aqui, vereador Iago, eu digo ao senhor, talvez o tráfico de drogas seja a pontinha do iceberg deste problema. O pior que acontece nessas comunidades é a população que é obrigada a pagar o arrego. Se você tem um comércio lá, chega o traficante e te obriga a pagar. Se você não paga, ele te mata. Ele te leva embora. E sabe o que acontece no Rio de Janeiro? Eu tenho diversos relatos, porque eu morei lá 5 anos. Sabe o que acontece? Se você tem uma filha
e ela é bonita, e o traficante gosta dela, ela vai ser a mulher dele. Ou ela vai ficar morta, ou você vai morrer, ou você foge da comunidade. É isso que acontece no estado do Rio de Janeiro. E tem gente que defende. E tem gente que defende isso. Nós não podemos permitir. E para concluir, senhor presidente, nós temos que fazer mais operações como essa. Mais operações. E se aquele criminoso não quiser morrer em combate, ele que saia do tráfico de drogas e arrume um emprego, que inclusive o Forte Atacadista, hoje aqui em Caxias do Sul, tem 130 vagas para empacotador. Vire empacotador do mercado, se é o problema. Obrigado. Obrigado, vereador.